7 de 95. Então, veja o quê? A licitação ela vai preceder ao contrato administrativo. A licitação vai preceder ao contrato administrativo e a licitação é obrigatória, né? Ela só deixará de ser obrigatória quando a lei disser não precisa fazer ou dispensa ou é inexigível, não é verdade? Ou é inexigível. Então, vejam que somente nos casos previstos em lei é que não poderá ser realizado. Por que isso? Qual é a função disso? Né? Exatamente em nome do princípio da supremacia do interesse público. Por que a licitação é obrigatória? Por que só se pode dispensar a licitação naqueles casos, né? Naqueles casos em que a lei autoriza? Por quê? Porque por causa do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. É por isso que o direito público, o direito a administração pública, esse direito, essa supremacia do interesse é direito indisponível, não tem negociação, não se negocia direito público, não se negocia, né, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Então, o princípio da supremacia caracteriza-se como um direito público e a licitação é um direito público. Então, é inegociável. Só pode ser dispensado naqueles casos previstos em lei. A Lei 14.133 de 2021, que não revogou ainda a Lei 8.666 de 93, haja vista que até o dia 1º de abril de 2023 continuará vigindo a Lei 8.666 de 93, não é verdade? Poderá, então, optar, nos termos do artigo 190 da Lei 14.133 de 2021, poderá o gestor público optar ou pela Lei 8.666 de 93 ou pela Lei 14.133 de 2021. Então, a lei vai entrar quando? A lei vai entrar realmente? Vai entrar, na verdade, ela entrou em vigor o dia 1º de abril, agora, a Lei 14.133, mas não revogou a Lei 8.666 de 93, porque a Lei 8.666 de 93 ainda tem lá um período, né, de 2 anos para ser aproveitada, não é verdade? Então, mas a lei trouxe lá no artigo 194, né, a questão da entrada em vigor e também essa possibilidade de optar, né? É opção, né, do agente público, qual é o regime que ele vai utilizar. Então, a lei trouxe também no artigo 190 e seguintes, as chamadas regras de transição. Quais são essas regras de transição? Primeiro, os contratos firmados antes de 1º de abril de 2021, que quando entrou em vigência a Lei 14.133 de 2021, eles continuam sendo regidos pela Lei 8.666 de 93. Então, aqueles contratos antes do dia 1º de abril, né, são regidos pela Lei 8.666 de 93. Então, não retroage aí a Lei 14.133 de 2021. Tomem cuidado com isso, não é verdade? O segundo ponto de transição, a regra de transição, é que até o dia 1º de abril de 2023, a administração pública, dentro de cada uma das esferas da organização político-administrativa do nosso Estado, poderá optar por licitar ou contratar, tanto a licitação quanto o contrato administrativo, já que as duas leis tratam do processo de licitação e tratam também do processo de contratar, ou do contrato administrativo propriamente dito. Então, essa opção por licitar ou contratar, né, diretamente conforme o regime de legislação até então vigente, que é a Lei 8.666 de 93, ou se não, se preferir, poderá optar pela Lei 14.133 de 2021, que é o novo regime de licitações, o novo regime de contrato administrativo, não é verdade? Então, vejo que assim estará cumprindo aí a administração pública nas 3 esferas, tanto a federal
quanto a estadual como a municipal, cumprindo aí indicar uma dessas duas opções, né? Então vai ter que o agente público vai ter que indicar qual das duas opções, olha que eu estou frisando isso, qual das duas opções, né, na instrução, né, que for pertinente àquele processo ali de realização do contrato administrativo. Está previsto no artigo 191, também está previsto no artigo 193, inciso 2º, artigo 191 e 193, né, da lei 14.133, Lei 14.133, né, as leis que trazem aí essa possibilidade da opção ou por um regime da Lei 8.666 de 93 ou pelo regime novo da Lei 14.133 de 2021. Né? Depois nós temos outra regra de transição, que os crimes que tratam aí da licitação, crimes de licitação, né? Os crimes das penas, né? Olha aí, dos crimes e das penas, nós tínhamos lá na Lei 8.666 de 93, então quem optar pelo regime da Lei 8.666 de 93 terá os crimes tipificados na Lei 8.666 de 93, né? Já quem optar pela Lei 14.133, não terá esses crimes tipificados na própria lei, ou seja, pelo que prescreve o artigo 178 da Lei 178, esses crimes estarão lá no Código Penal, né, no artigo 337. E aí tem várias letrinhas lá, 337A, B, C, D, né? Então lá estarão os crimes pelo novo regime da Lei 14.133 de 2021. Então, veja, tem que ter cuidado. Se optar pela Lei 8.666 de 93 até 1º de abril de 2023, os crimes estão na própria Lei 8.666 de 93, por exemplo, o artigo 90, fraudar a lei, fraudar a licitação, não é verdade? Esse crime agora está lá no Código Penal, no artigo 337L, né? Então, não existe mais na própria lei aquele capítulo referente aos crimes e as penas, não é verdade? Então, ficou revogada aí essa questão, né? O artigo 193, inciso 1º da Lei 14.133, traz aí também a nova forma de tipificação dos crimes, que não está mais na Lei de Licitações e passou, então, para o Código Penal, né? Outra regra de transição importante é a Lei 8.666 de 93 e a Lei 10.520, que lei é essa? 10.520 de 2002. Lei 10.520 de 2002, né, é a lei que tratava do pregão, né? A lei que tratava do pregão, né? Essa lei tratava do pregão, ela foi revogada, né? Foi revogada. Assim como foi revogado também o artigo 47A, da Lei 12.462, Lei 12.462 puxa vida, agora é 2011, né? Foi antes da Copa ou depois da Copa? Não, 12.462 é o regime diferenciado de contratações, essas aí foram revogadas. Aliás, elas estarão revogadas a partir de 1º de abril de 2023, junto com a Lei 8.666 de 93. Então, a Lei 10.520 de 2002, a Lei 12.462 de 2011, a Lei 8.666 de 93, essas leis, todas elas estarão revogadas no dia 1º de abril de 2023. 1º de abril de 2023. Né? A Lei 14.133 de 2021, ela passou a vigorar a partir de 1º de abril de 2021, né? Mas ela tem um prazo aí de 2 anos, ainda vai ter uma sobrevida de 2 anos, né? A contar, logicamente, do dia 1º de abril. Então, vai até o dia 1º de abril de 2023 a vigência da Lei 8.666 de 93 e os seus penduricalhos, né? Como a Lei 10.520 de 2002, que é a Lei do Pregão, a própria Lei 12.462 de 2011, que é a Lei do Regime Diferenciado de Contratação. Com isso, a administração pública poderá, nesse período de 2 anos, optar, ou ela vai optar pelo regime da Lei 8.666 de 93, ou vai optar
pelo regime da lei, a Lei 14.133 de 2021, quando organizada